Aqui, ó. Então vamos, já que não tem muita coisa, vamos aqui um conceito, chakras, Kundalini e poderes, né? É, quando eu falo de chakras, Kundalini, né? Aqui os chakras não estão no Yoga Sutra, né? Código de ética, o De Rose não aborda. Então, a gente vai direto para o conteúdo. Quando a gente fala em Kundalini, tem muitas ideias sobre o que se trata e muitas ideias mágicas, como se fosse alguma coisa meio, sabe? E a literatura reforça um pouco essa ideia mágica, né? Ah, você desenvolveu Kundalini, você tem poder sobre tudo, né? Você fica uma pessoa extraordinariamente poderosa, tem acesso a tudo que a natureza permite. Então, vamos trabalhar com algumas características que, primeiro, Kundalini, uma das formas que eu gosto de enxergar é a energia de vida. É aquilo, é a energia que nos sustenta. E é, no yoga, né, a gente chama essa energia vital de prana, né, que é um... Então, a gente poderia pensar Kundalini sob dois aspectos. Como essa energia, um aspecto dessa energia, né, prana, um aspecto que mantém tudo funcionando, e também a gente podia pensar Kundalini como consciência, né? Que, assim, onde está o limite da matéria e da energia? Hoje a gente sabe que a matéria e a energia são coisas, é a mesma coisa, em estados diferentes. A matéria, você transforma em energia. Transforma a matéria em energia de qualquer jeito? Não. Não é fácil você transformar a matéria em energia. Você precisa de uma usina nuclear para transformar. Você vê, né? Quando você olha o volume de matéria, urânio, que vai lá para transformar em energia, o volume é pequenininho. Mas você já viu o tamanho de uma energia, de uma usina nuclear? Né? É gigante para você conseguir montar uma estrutura que transforma matéria em energia. E a consciência em energia tem conexão? Essa é a ideia de que Kundalini, né? Que a consciência, ela também pode ser transformada, vamos chamar transformada aqui entre aspas, em energia. Só que o processo de transformação não é um processo simples. Então, você tem Kundalini aí, um pouco dessa energia se manifestando, que é o natural, que é o biológico, que deixa a gente vivo, que mantém as funções vitais funcionando, e para eu utilizar essa energia de forma mais eficiente, eu tenho que construir uma usina nuclear. E essa usina que se constrói dentro, né? Então, eu preciso construir uma estrutura interna que viabilize a manifestação dessa energia com mais, digamos assim, com mais plenitude. Por isso que quando a gente fala
Em despertar Kundalini, a gente fala em construir uma estrutura que permita que essa energia aconteça de maneira mais ampla, mais plena. E para ter uma ideia do que eu preciso fazer, essa metáfora eu acho muito interessante. Hoje, muitos países conseguem já montar usinas nucleares e muitos países têm. Mas você montar uma usina nuclear e operar é um esforço gigante. É um esforço que se faz a nível de nação. Ou teria algumas empresas que poderiam construir usina nuclear? Teríamos, mas seriam poucas na face da Terra que conseguiriam, né, montar uma usina nuclear. E a Kundalini, mesma coisa. Tem que construir essa estrutura. Hoje são poucos na Terra que têm essa estrutura, e é uma jornada que, diferente da usina nuclear, que você precisa construir uma usina nuclear para começar a operar. E Kundalini é um crescente, não é 0 ou 100. Você, à medida em que você constrói, melhora essa estrutura interna, a energia flui mais, é, é, digamos, de maneira mais fluente. Fica um pleonasmo, né? Flui de maneira fluente. Mas é um pleonasmo que ajuda no nosso, Seria com mais velocidade? com mais velocidade, com mais eficiência, né? Nós tivemos no último Satyagra, uma pessoa falou assim depois: Nossa, Bert, porque ela é uma pessoa mais sensível, né? A minha mão esquentou muito, 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 e aí eu fiquei com medo. Fiquei com medo e aí comecei a trabalhar para que a mão esfriasse, né? Então, o que é isso? É uma pessoa que tem acesso a um pouquinho mais dessa energia, né? Ela acessa um pouquinho mais em determinadas condições. E aí, é, ela pode. Aí, o que que eu falei para ela? Não, o que a gente quer é isso, o que a gente quer é acesso a essas energias. Em vez de você tentar esfriar a mão, canalize essa energia. O que que você está precisando de saúde? Ela tem os punhos, que ela tem punhos e joelhos, né, que não estão bons, né? Túnel do carpo, fica uma sequela, sabe? Joelho muita gente tem, né? Pega e conduz essa energia para o joelho, conduz essa energia para o pulso, para melhorar. Mas poderia ser conduzir essa energia para um outro lugar, como, por exemplo, né, fazer aquilo que a gente faz no alta, aqui, né? Eu preciso melhorar uma resposta, eu fico muito estressado no trânsito, fico muito cansado. Então você canaliza essa energia para as coisas que você precisa, né? Quando eu falo, a gente já falou de mentalização, né? Não aqui a gente falou pouco de mentalização, mas o que que é mentalização? Por que que pessoas têm mais mentalizações mais fortes? Porque têm mais acesso a essa energia, né? Então, se você tem acesso a quase nada dessa energia, é o natural, você faz uma mentalização, essa mentalização é fraquinha, né? Não vai mudar muita coisa. Agora você tem mais acesso a essa energia. Você faz uma mentalização, essa mentalização é forte. Quanto mais acesso você tem, mais forte são os seus pensamentos, as suas ideias, os seus projetos. Você coloca a mão, o projeto anda, sabe?
Às vezes a gente anda já porque tem uma eficiência, porque o ser humano é único. Então, o intelecto, ele combina com o emocional, que combina com o físico, que combina, né? Então, uma pessoa mais produtiva é uma pessoa que tem acesso a um pouco mais intensamente essa energia, canaliza essa energia para ser uma pessoa focada, uma pessoa produtiva, e aí ela pega e produz. Mas ela fez isso inconscientemente, muita gente faz inconscientemente, mas são pessoas que têm um pouquinho mais de acesso. Então, Kundalini consciência é aquilo que faz as coisas acontecerem. É essa energia, faz o coração bater, faz o cérebro pensar, faz os rins agirem, faz o fígado fazer o que precisa ser feito, faz tudo isso naturalmente. Naturalmente. Mas uma pessoa com energia mais baixa tende a ser uma pessoa mais doente, né? Todos nós conhecemos pessoas mais doentes, adoentadas, a energia está mais baixa, né? E aí, uma das coisas que a gente precisa fazer é o quê? Aumentar a energia. Aumentar, equilibrar, canalizar, né? Porque às vezes não é energia baixa, às vezes a energia está bloqueada. Quando eu penso em acupuntura, é isso. Você pega uma energia bloqueada, às vezes a energia está boa. O cara vai lá, desbloqueia, a energia circula, a saúde vem, sabe? Então, para que Kundalini se manifeste, é a manifestação plena da consciência. É você criar uma estrutura que permita a manifestação plena da consciência. E aí a gente volta naquilo que a gente falou já de Patanjali. O que faz o desapego? Uma ferramenta extraordinária para a consciência se manifestar. A autoentrega é uma estrutura plena, né? Quer dizer, uma estrutura que favorece a consciência se manifestar de maneira plena, sem as interferências. E aí, quando você olha os yamas e os niyamas de Patanjali, que são os yamas e o niyama? São as coisas que a gente precisa fazer para a consciência se manifestar, né? Só que a gente tem essa experiência, não é mágico. Você diz, tá bom, a autoentrega me faz tudo aquilo que a gente viu na aula passada, né? E aí eu tento fazer autoentrega e não consigo, né? Porque às vezes tem ali o ego. Ah, né? Como é que eu vou entregar aqui se eu dependo dessa resposta que vai dar um impacto profundo no meu trabalho, que vai dar um impacto profundo nos meus ganhos, né? Eu não consigo relaxar quando eu não tenho treinamento, né? Então, a Kundalini não tem, dessa maneira que a gente enxerga, não tem uma conotação mística. Ela é uma energia, né, biológica, física, que se você conseguir manipular, ou quanto mais você conseguir manipular essa energia, você vai ter mais benefícios. Benefícios nesse sentido, né? Você pode fazer o que você quer com a energia, né? Quando você tem acesso. Só que se você for um cara egoísta, você não vai ter acesso. Lembra de construir a usina nuclear? Né? Se você não tem autoentrega, você não tem acesso. Se você não tem desapego, você não tem acesso. Se você não tem santosha, a ideia do contentamento,
Você não tem acesso. Se você não tem uma limpeza, não aquela limpeza do corpo, que não, nesse caso não é a mais importante, a limpeza de pensamentos, a limpeza de sentimentos, a limpeza de alma, sabe? Se você sente ódio, se você sente raiva, mesmo que eventualmente, Kundalini não se manifesta plenamente. Então, uma coisa assim, se você manipula essa energia, você pode fazer o que você quiser, mas para você manipular essa energia, você tem que ter um estado de pureza interna que você só vai fazer coisa boa. Que a gratidão também é uma ferramenta? Gratidão, tudo que, vamos falar assim em linguagem bem simples, tudo que eleva a alma e tudo que derruba a alma prejudica. Então, naquele curso, né, desenvolvendo chakras, Kundalini e Nadis, tudo que eleva a alma, gratidão, alegria, leveza, conexão espiritual, sabe? E aí não importa o que você acredita, né? Mas você tem que estar conectado com aquilo que acredita, né? Então, com Deus, ou você tem que estar conectado com o próximo, porque você não quer fazer mal a ninguém. E aí, esse ninguém inclui humanos e não humanos, né? Inclui natureza, inclui meio ambiente, inclui não fazer mal para as árvores, né? Para os cachorros, para os gatos, para as rãs, para os sapos. Estou ensinando a Emily a se relacionar bem com o sapo lá de casa, né? E eu acho que está dando certo. Aí, né, ela ficava lá em cima do sapo, porque é um cachorro, né? Aí eu falo assim, Emily, o sapinho, nossa, que legal, o sapinho. E ela acho que entendeu, porque a última vez, né, nós encontramos o sapo, uma cheiradinha e não se interessou mais. O sapinho, né? Então, é em levar a alma, mas numa proporção muito, muito profunda, para você ter um acesso mais intenso, digamos assim, né? Então, não tem, é ali, é fazer o trabalho. Ambiente inadequado, as coisas acontecem do jeito que dá. Então, se o seu ambiente interno é inadequado, e claro que a nossa jornada é ir adequando esse ambiente. Todos nós, o normal, né? Temos momentos de tristeza, de raiva, às vezes de pressa, às vezes um pouco de falta de paciência, né? É, eu não cheguei ainda no nível de limpar tudo, né? Estou na caminhada. Então, quanto mais inadequado o ambiente, mais as coisas acontecem do jeito que dá. E eu acho engraçado porque, só um exemplo muito simples. A gente recebe muita gente quando o casamento tá ruim. É, sabe, a coisa tá ruim. E agora, recentemente, veio um casal. Fizeram 2 meses, separaram. Aí os dois pararam de praticar. E aí eu uso o argumento: você quer um relacionamento bom, afetivo? Você tem que estar bem. Se você não está bem, se você não tem paciência, ou, enfim, então você pode pensar que uma das coisas que, claro que relacionamento são dois. Às vezes você pega um tranqueira, que não importa o que você faça, a outra pessoa é uma tranqueira, né? Então, você errou feio na escolha. Mas muito dos relacionamentos não darem certo é porque a pessoa não sabe fazer. Então, a gente ouve muito assim, quando nessas conversas, né? Ah, tá voltando.
O meu marido ou a minha esposa me mandou, porque a pessoa pratica, ela fica mais relaxada, fica mais feliz, ela fica mais pacienciosa, ela enche menos a paciência do outro, ela o humor melhora. Então, às vezes, em vez de brigar, ela ri. E claro que isso repercute no relacionamento. Com a Kundalini é a mesma coisa, né? Só que o que eu não entendo é o seguinte: a pessoa vem, quando o relacionamento não está muito bom, ou ela separa ou melhora o relacionamento, ela para de praticar. Enquanto que o meu raciocínio é o inverso, né? Se uma coisa me faz melhorar, eu quero continuar fazendo essa coisa, né? Kundalini é assim. É a gente melhorando. À medida que a gente melhora, a gente tem mais acesso, mas para um acesso mais expressivo, a gente tem que dar passos grandes. Então, quando as pessoas falam despertar Kundalini, é quando eu tenho um acesso mais expressivo. Alguns livros dizem vapores de Kundalini. O que que são vapores de Kundalini? Você já tem um acesso mais intenso, mas ainda não é aquele acesso, né, gigante. Quanto menos, quanto pior o ambiente, vai do jeito que dá. E eu estou usando esse exemplo de relacionamento porque quanto pior você está, ou em relacionamento, quanto pior as pessoas estão, o relacionamento vai do jeito que dá. Quanto melhor os dois estão, mais interessante fica. Menos briga, mais acordos, mais, sabe? Prática do dia a dia. Então, bom, isso em relação a Kundalini. Chakras é na fisiologia do yoga, né? Tem o corpo físico denso, o físico energético, o emocional, o mental e o intuicional, né? Então, é, na contrapartida do corpo físico, tem um corpo energético. E aí, os centros de distribuição da energia são os chakras, né? São pontos em que recebe, né? Você recebe a energia por vários caminhos, pela alimentação, pela respiração, né? Pela conservação da energia, com atividades que aumentam a energia, né? Com o sono. A gente pensa em energia. Como que você ganha energia? Você ganha adquirindo e você ganha não perdendo. Uma noite mal dormida, não é que você. Uma noite bem dormida, não é que você ganhou energia. Não, na verdade, ganhou, né? Porque você descansa, você relaxa, né? E aquela energia que você tem, ela é mais eficiente, né? Se você dorme uma noite muito mal, você não descansa e você joga um punhado de energia que estava ali dentro que você joga fora, né? É, os chakras, quando a gente pensa nessa energia sutil, Kundalini, chakras, as nadis são os canais por onde a energia circula. O que que a gente pensa? Essa, a grosso modo falando, essa ideia de criar a estrutura em todos os níveis, criar a estrutura física. Então, um corpo saudável, forte, alongado, que dorme bem, que descansa, que tem lazer, tudo o que é bom para o corpo, né? Uma boa alimentação, um
criar uma estrutura energética, né? Energia positiva, que você mantém com pensamentos bons, com emoções boas, né? Com atitudes bacanas que levam a alma, né? Um emocional que é favorável, né? Emoções, gratidão, alegria, né? Empatia, ah, felicidade, todas essas emoções que levam, compaixão, todas as emoções que levam. Um mental que cria essa estrutura, e esse mental que é pensamentos focados, mente focada, pensamentos que não são aqueles repetitivos, que não são aqueles aleatórios, uma mente mais no presente, e um intuicional, onde está ali a espiritualidade, uma espiritualidade mais robusta, né? Uma pessoa que não acredita em Deus, mas que acredita na natureza, né? Ela pode desenvolver a espiritualidade, cuidando do meio ambiente, né? Servindo a causas como cuidar dos animais, né? Cuidar dos idosos, né? São muitas causas, e a espiritualidade no sentido que é aquelas coisas que não são para você, que você faz, que você cultiva, pelo simples ato que cultivar é bom, não é bom para você. Claro, vai ser bom também para você, mas você fez. Então vamos imaginar uma, uma espiritualidade que não é uma boa espiritualidade, uma espiritualidade, vamos colocar a espiritualidade entre aspas, egoísta. Eu rezo, acredito em Deus, eu rezo para Ele me curar, eu rezo para Ele guardar a minha família, eu rezo para Ele proteger meus bens. É só egoísmo, entendeu? Não tem espiritualidade verdadeira, né? Eu utilizo Deus como uma ferramenta para os meus desejos, para as minhas necessidades. Deus é um empregado meu. Eu, o meu pagamento é rezar, fazer os meus pedidos, e aí ele vai trabalhar para mim. Por isso que a gente recomenda lá na mentalização da autoentrega, eu entregar a minha vida ao universo ou a Deus, e ele me dê as ferramentas para que eu possa servi-lo. Então, você não faz para você, não é você que é importante, é servir a ele que é importante. E claro, paradoxalmente, quanto mais você serve, mais as coisas acontecem de maneira positiva, porque você tem, quanto mais entrega você tem, mais acesso a essas energias você tem, sabe? Então, quando eu cuido dos cachorros, porque eu vou publicar no Instagram e as pessoas vão dizer, olha, que cara bonzinho, né? É egoísmo. Agora, se eu cuido dos cachorros para cuidar dos cachorros, para que eles fiquem bem, né? Perfeito. E isso não não é, isso não contraria o marketing, sabe? Porque se eu faço, eu posso me aproveitar do marketing, né? Porque o que faz diferença nesse sentido para despertar Kundalini é a intenção que eu coloco. Já para o animal, a intenção minha não faz diferença. Se eu cuido dos cachorros por egoísmo ou cuido dos cachorros por uma intenção nobre, para aquele cachorro que está sendo cuidado não faz diferença, né? Para ele, você é um bonzinho.
Mas para efeito de acesso a essas energias, não é só fazer, é a intenção. E se eu faço com a intenção de cuidar dos cachorros, a gente usa as cadelas aqui no marketing, né? Daí a gente diz que aqui é uma escola de yoga que se preocupa com a natureza. Então eu utilizo isso no marketing, né? Mas por outro lado, o marketing ajuda as pessoas a pensarem. Então vai ajudar mais a natureza. Cada pessoa que olha a gente fazendo coisas que é bom e passa a fazer também, a gente está ajudando todo mundo, sabe? Então, eu faço, aproveito daquilo que eu faço, mas a intenção é que é relevante. Eu dou exemplo daqueles dois médicos. Um cura para bons, dois médicos fantásticos. Um cura para ganhar dinheiro e para ser famoso. O outro cura para servir, né? Tirar a dor, reduzir a dor na humanidade, fazer uma humanidade. Todos dois vão ganhar muito dinheiro porque são bons, são eficientes. Um vai ter mais acesso à Kundalini, os chakras vão funcionar melhor, vai ser mais feliz, a vida vai fluir melhor, porque talvez esse médico que cure trabalha muito, só pensa em fama e dinheiro, talvez não tenha família, sabe? Tenha família nesse sentido de alma. Às vezes tem até a esposa que gasta o dinheiro, ou se for uma mulher, tem um marido que às vezes vai lá gastar o dinheiro porque ele ganha muito dinheiro, não tem tempo, só está trabalhando. Você percebe? Então, é essa a ideia. Quando eu quero ter acesso, é fazer esse trabalho, criando as ferramentas, o ambiente em todos os níveis. Como a gente não pode fazer tudo de uma vez, porque não dá certo, esses planos, cada plano que você implementa, então, Apri, reduziu a ansiedade. Pronto. Reduziu a ansiedade, favorece, né? Ah, por que que eu quero fazer as coisas dar certo? Eu quero levar mais felicidade para as pessoas. Um show de humor leva felicidade. Mas eu faço o show de humor para ganhar dinheiro? Ou faço o show de humor para levar alegria para as pessoas? Ah, eu faço o show de humor para levar alegria para as pessoas. Então, mais acesso a essa energia. Vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, mas o propósito fundamental não é o dinheiro, né? Ah, vou resolver essa causa aqui, né? Resolver esse problema dessa, atuando como advogado. O que que eu quero? Ah, eu quero ganhar dinheiro, menos acesso. Ah, eu quero levar essas pessoas a serem mais felizes, a resolverem melhor os seus problemas, né? Aplicando o que é justo. Pronto, eu tenho mais acesso. Então não importa o que você faça, a intenção é. E aí, a Ana Maria tem um dos planos é desapego ou é auto-entrega, Ana Maria? Desapego, De né? desapego. Desapego. Então, quando eu estou fazendo esse plano de desapego, eu estou ampliando o meu acesso, sabe? Pode ser um desapego simples, né? Que a gente começa com as coisas mais simples. Primeiro desapegar das roupas, primeiro me desapegar dos pesos que eu tenho a mais, que eu não preciso, sabe? Eu me desapegar dessas coisas mais simples, mais diretas. E aí, à medida que eu evoluo, eu começo a me desapegar das coisas mais relevantes. Me desapegar
Os desapegos mais profundos, família, sabe? E como que eu me desapego da minha família? Eu continuo cuidando. Lembra-se que desapego, você cuida mais, se for verdadeiro. Se você está cuidando menos, você diz, estou fazendo errado. Eu não estou indo para o desapego, eu estou indo para a indiferença, né? Ok? Dúvidas, comentários, ideias? Ah, é só exercitar agora na semana, né? É Observar isso. mais essa intenção, né? Acho que é isso que eu vou fazer. Observar como é que eu faço as coisas, qual é a intenção, né? Se acaba sendo egoísta ou se ela é uma intenção mais nobre. É se auto-observar mesmo, né? Em relação a isso, para poder canalizar uma energia verdadeira. É. Se for egoísta, não se culpar por conta disso, sabe? Porque a gente está em evolução. Olha só, estou fazendo isso. Por quê? Ah, porque eu quero que as pessoas achem que eu seja um profissional top. Então eu estou fazendo bem, mas estou aproveitando pouco. Vai ser mágico do dia para a noite para você fazer? Não vai ser mágico, mas aí um bom, uma boa maneira, Ana Maria, é olhar para as pessoas quando você faz. Sabe aquilo que a gente falou, Pri, da plateia? Você está lá num show. E aí você, em vez de prestar atenção no Mateus, presta atenção. Aí quando a plateia ri, aquela coisa, eu, eu tô trabalhando para isso, para ver essas pessoas rirem. Aí a Ana Maria resolveu aquele problema. Olha para a pessoa, vê a felicidade dela. Hum, É isso, essa felicidade. E os honorários? Eu preciso disso para viver, né? Então, dá para você desenvolver Kundalini ganhando muito dinheiro. Mas que o dinheiro seja uma consequência, que fama seja consequência, que respeito, olha só, olha a pessoa ali, deixa eu dar um abraço, essa pessoa é fantástica. Isso tudo consequência. É, Que mais? a Pode sensação falar. que eu tenho é que a gente vai se desviando disso, né? A sociedade vai levando a gente também a desviar disso, né? A gente vai focando mais nessa parte mesmo mais egoísta, né? Nem que seja o bem, mas o bem de quem tá perto da gente só, né? A gente vai deixando de se preocupar com os que não estão perto da gente, né? Em vários sentidos, assim. Eu acho que as aulas têm sido muito legais nesse sentido de rever mesmo esses conceitos, né, dentro das escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, para também tomar, peraí, não precisa ser também tão fechado em relação a isso, né? E já tem sido muito útil nesse sentido, e eu acho que a aula de hoje, toda vez que tem essa parte teórica, faz a gente pensar muito sobre isso, né? Rever os nossos pequenos atos, assim, fala, poxa, tem isso, né? Sim. E É aí a mesmo que gente aos poucos. a gente sai fazendo né, simplesmente, né? É. E no decorrer das aulas aí, eu observei assim, eu consigo no meu dia a dia lembrar da matéria estudada. E aí não saio fazendo simplesmente. Eu paro, penso e reflito e mudo. Às vezes continuo, mas muitas vezes eu mudo. Para mim É. foi sensacional o Esse é o curso. processo. Por isso que o trabalho em grupo, ele ajuda, né? Porque quanto
vocês já se ajudaram. E aí, e manter a chama viva, porque é muito fácil a gente ir esquecendo, né? Uhum. Escorregar, né? Beleza, então. Aí a próxima, vamos conversar, independente de ter algum contratempo ou não, vamos conversar dos planos. Tá bom. Tá bom. Beleza? Combinado. Obrigada, então, por hoje. Obrigado, eu.